Olá, hoje vou falar-vos sobre a função PROC-V do Excel. Uma função bastante interessante para que quando temos que associar valores de uma tabela à outra. Por exemplo, se tivermos que construir fichas técnicas, é importante termos esta ligação do PROC-V, porque senão temos que, em cada ficha técnica, temos que estar a lançar o valor da mercadoria, o que seria trabalhoso. Com esta função, nós basta-nos ter uma base de dados com o preço de custo da matéria-prima e cada vez que mudarmos o preço de custo da matéria-prima nessa base de dados, ele muda automaticamente às diferentes tabelas que temos associadas, neste caso, às fichas técnicas. Vamos ver como funciona e como é fácil. Portanto, para construir o PROC-V, a primeira coisa que temos que fazer é numa folha de Excel. Isto pode ser feito na mesma folha, como o exemplo que eu vou dar aqui, ou podemos ter a base de dados numa folha diferente e ele vai associando às diferentes fichas técnicas que nós temos. Vamos ver aqui um exemplo então. Eu já tenho aqui criada uma função PROC-V numa pequena base de dados que construí aqui com algumas garrafas, em que nós temos aqui o preço, o nome da garrafa e associado o preço que o fornecedor nos vende, e é estes valores que nós queremos associar então às nossas fichas técnicas. Para isso, cada vez que eu mudo aqui o nome da bebida, vamos imaginar, na ficha técnica, cada vez que apareça o nome, por exemplo, Bulldog, ele vai associar o preço que eu tenho aqui. Se eu mudar o preço do fornecedor e o Bulldog, por exemplo, passar a ser vendido mais barato, reparem que ele associa automaticamente. Se eu quiser fazer outra pesquisa, eu escrevo, por exemplo, J e B, ou se não for pesquisa, por exemplo, quando estou com a ficha técnica, ele dá-me automaticamente o valor. Vamos ver como é que se constrói de uma forma fácil e que vão ver que daqui para a frente as vossas fichas técnicas serão muito mais fáceis. Portanto, neste exemplo aqui então, eu agora vou construir de raiz, e para não estar a construir tudo de raiz, vou copiar aqui esta pequena tabela que já tenho aqui, esta pequena base de dados, e vou colar aqui. Vamos imaginar que tínhamos construído esta base de dados agora. Estávamos agora a preencher à medida que vamos fazendo com os diferentes itens que vamos tendo para associar. Portanto, primeira coisa, construir então a nossa tabela, como disse, pode ser na mesma página ou noutra página. A seguir vamos selecionar esta mesma tabela e com o botão direito do rato vamos definir nome. Portanto, vamos dar um nome a esta tabela, poderia ser qualquer coisa, como eu vou pôr BDAA. Vamos imaginar que era o nome que eu tinha dado à tabela. Vamos dizer OK. E a partir deste momento nós já podemos então construir a nossa fórmula de PROC-V. Para isso, vamos deixar o campo onde nós queremos trabalhar, que é o caso aqui do verde, e depois outro campo onde aparecerá a indicação de qual é o produto que queremos associar. Neste caso, então, a fórmula de PROC-V vai ser colocada aqui no verde. Então, a primeira coisa que vamos fazer é escrever igual, como todas as fórmulas de Excel começam assim. Vamos escrever PROC-V. Ok, PROC-V, vamos abrir parênteses, vamos clicar nesta célula que eu tenho aqui a amarelo, que é a célula onde vão aparecer os dados que vão associar à pesquisa, neste caso o nome da bebida ou da matéria-prima que fosse. A seguir a ter clicado nesta primeira célula, vamos fazer ponto e vírgula, vamos dar o nome que dermos à tabela, portanto, neste caso eu tinha escrito BDAA. Vamos clicar novamente ponto e vírgula, vamos indicar qual é a coluna, o número da coluna onde eu pretendo que a máquina me vá dar a indicação dos dados. Neste caso, na primeira coluna não é, porque na primeira coluna eu tenho o nome das matérias-primas, eu quero que ele me dê o preço que está na segunda coluna. Se é na segunda coluna, eu vou escrever aqui o número 2. A seguir, vou fazer ponto e vírgula, vou escrever 0, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Portanto, ele agora não está a assumir nada, porque eu ainda não dei aqui indicação, mas quando eu escrever aqui, por exemplo, Bulldog, ele irá-me certamente associar o preço do Bulldog. Neste caso, vai-me dizer 20 euros. Se eu mudasse, por exemplo, a JB, ele vai-me dar o preço que eu tenho, então, na ficha como JB. Neste caso, o JB vai-me associar a 13 euros. É muito interessante, porque se eu mudar o preço do JB aqui na minha base de dados, se eu passasse, por exemplo, para 20 euros, ele vai mudar automaticamente, então, o meu valor de custo. Imaginem que isto deu aqui, mas se eu tivesse diferentes
fichas técnicas com estes valores, ele ia mudar em todos. Eu tenho aqui já uma construída que eu uso habitualmente e se eu clicasse aqui nos cocktails, é quando eu tenho uma lista de cocktails e se repararem, eu tenho aqui neste exemplo do Brandy Alexander, eu tenho aqui que os 2 centilitros de brandy custariam 29 cêntimos. No entanto, se mudar o preço de custo e se eu for aqui à minha base de dados e eu alterar o preço de custo do brandy, que neste momento eu tenho aqui as garrafas a 10 euros cada de custo, se eu passasse, por exemplo, a garrafa custasse 5 euros, se eu for novamente à ficha técnica e for novamente ao Brandy Alexander, reparem que neste momento, com este novo preço, a valorização já são só 14 cêntimos. Isto é válido para todas. Se estivermos a fazer com comidas a mesma coisa, vou dar aqui um exemplo. Imaginem que eu tinha aqui o hambúrguer, por exemplo, onde as batatas custam 1,60€ e tenho, por exemplo, aqui caldo verde, onde as batatas, eu tenho aqui um valor de batata para 2 kg de batata para estas doses de caldo verde, eu tenho aqui um valor para batatas de 4 euros. Vamos imaginar que se eu for aqui atrás à minha base de dados e alterar aqui o preço da batata, que neste momento está a 2 euros o quilo, e eu passar para 1 euro o quilo, se eu for novamente à minha ficha técnica, se for aqui ao meu caldo verde, eu consigo perceber que neste momento o preço da batata mudou drasticamente. Neste caso eu baixei o preço para metade, também baixou aqui para metade. Portanto, é esta a vantagem de nós trabalharmos com o PROC-V. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.